Olá, vamos conversar sobre a recomendação de realizar um segundo procedimento excisional quando o primeiro mostra carcinoma microinvasor do colo do útero no estágio 1 com margens comprometidas. É mesmo necessário? A discussão sobre a segurança dos tratamentos conservadores do útero, como a conização, para o carcinoma microinvasor do colo uterino, já era apontada por alguns autores, mas considero que esse estudo, publicado em 2010, tenha demonstrado essa possibilidade em definitivo. Esse foi um estudo multicêntrico, reunindo dados de 1.409 mulheres com até 40 anos, tratados por esterectomia ou conização entre os anos de 1988 e 2005 nos Estados Unidos da América. Esse estudo mostrou que a sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 98% nas mulheres submetidas apenas à conização e de 99% naquelas submetidas à esterectomia. As curvas de Kaplan-Meier, estimando a sobrevida em 10 anos, também não são diferentes, apontando para a ausência de diferença de sobrevida entre esses procedimentos. Essas e outras evidências de segurança do tratamento conservador do carcinoma microinvasor do colo uterino embasaram uma série de recomendações, nacionais e internacionais, de que, em mulheres que desejam manter a fertilidade, a conização com margens livres e sem invasão do espaço linfovascular pode ser considerada suficiente. As diretrizes brasileiras, publicadas em 2011 e revistas em 2016, seguiram essas recomendações, mas, como sugerido por alguns autores e recomendado em diretrizes europeias, recomendam um novo procedimento excisional quando se deseja manter o útero e as margens do espécime decorrente do primeiro procedimento excisional estiverem comprometidas. Essas recomendações foram categorizadas com o nível B, ou seja, a prática é recomendada, pois há alta convicção de que há benefício moderado, ou existe moderada convicção de que o benefício é moderado ou substancial. À época, consideramos que um espécime com margens comprometidas não nos permitia ter a informação da extensão da lesão e nos deixaria menos seguros da presença de lesão invasiva no restante do colo. A necessidade de medir a extensão da lesão microinvasiva era devida ao estadiamento da figo à época, que considerava o limite de 3 milímetros de profundidade, mas também a extensão máxima de 7 milímetros para o carcinoma estágio 1A1. Ocorre que, em 2018, o estadiamento da figo foi revisto e, apesar de mantido o limite de 3 milímetros de profundidade para o carcinoma estágio 1A1, a extensão deixou de ser considerada para essa definição. Com isso, o argumento de um segundo procedimento em mulheres com margens comprometidas no procedimento excisional inicial, unicamente para medir a extensão da lesão, perdeu o sentido. Além da falta de necessidade de medir a extensão da lesão, devemos considerar os riscos associados a um segundo procedimento, especialmente nas mulheres mais jovens e que desejam manter a fertilidade. Desses riscos, ressalto, em primeiro lugar, a estenose cervical. Nesse estudo, realizado no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, publicado em 2006, envolvendo 274 pacientes submetidas à excisão tipo 3 e seguidas por pelo menos 6 meses, estimamos que a cada ano, quase 4 de cada 1.000 mulheres submetidas à conização podem apresentar estenose em maior ou menor grau. Apesar de ser um número pequeno de casos com essa complicação, devemos considerar os transtornos que a estenose pode trazer à mulher em idade fértil. Além da possível esterilidade, ela certamente terá comprometimento de sua qualidade de vida em decorrência dessa complicação. Nessa tabela desse mesmo estudo, buscamos fatores possivelmente predisponentes à estenose e não encontramos nenhum desses associados de forma estatisticamente significativa. Ressalto aqui apenas a história de um procedimento excisional prévio à excisão tipo 3, que, embora sem significância estatística, provavelmente pelos pequenos números, esteve mais frequentemente relacionado à estenose. Nesse caso, o risco estimado de estenose esteve 1,84 vezes mais frequente nas que tinham um procedimento prévio e a conização foi o segundo procedimento, apontando para o possível maior risco de estenose em mulheres submetidas a 2 procedimentos. Ainda nesse estudo, podemos observar que 90% das mulheres com estenose tiveram citologia sem elementos epiteliais representativos da zona de transformação,
Quase 20% passou a apresentar dismenorreia secundária, 20% delas apresentaram hematométrio e quase 40% necessitou de uma dilatação cervical. A outra complicação importante para essas mulheres é o risco de parto prematuro. Apesar desse risco já ser bastante conhecido, trago aqui os resultados de uma meta-análise em rede publicada em 2022. Nessa metodologia, um mesmo estudo pôde comparar os resultados de diversas modalidades de tratamento simultaneamente, ranqueando-os em termos de eficácia e risco de parto prematuro. Aqui trago os resultados sumarizados dos estudos que investigaram o risco de parto prematuro. Podemos observar que o tratamento que ofereceu maior risco de parto prematuro foi a conização clássica. A excisão por alça também oferece risco de parto prematuro quando comparada a nenhum tratamento, e a conização clássica oferece 65% mais risco de parto prematuro do que a excisão por alça. Outro fato relevante é que alguns estudos populacionais apontam para o adiamento da primeira gravidez, o que implica na necessidade de sermos mais conservadores em mulheres mais maduras. Recentemente fizemos outro levantamento, agora reunindo mulheres com diagnóstico de carcinoma estágio 1 a 1, operadas no IFF Fiocruz entre 1990 e 2022. Foram incluídas mulheres que fizeram um segundo procedimento ou não, nesse caso com segmento de pelo menos 2 citologias e colposcopias após o procedimento inicial. Das 68 mulheres analisadas, nenhuma das 20 que fizeram apenas um procedimento excisional apresentou lesão residual no segmento. Aquelas 48 que fizeram um segundo procedimento, seja um novo procedimento excisional ou esterectomia, 12 apresentaram alguma lesão residual. Como podemos ver nessa distribuição, a maioria das que tinham lesão residual tinha NIC3. 2 delas ainda tinham carcinoma microinvasor e nenhuma tinha doença invasiva. O que desejo ressaltar aqui é que, além de nenhum caso de câncer, 75% das mulheres submetidas a um segundo procedimento não tinha lesão residual, e esse procedimento pode ter sido desnecessário. Os autores, inclusive brasileiros, publicaram resultados de séries de casos apresentando percentuais variáveis de doença residual após tratamento conservador do carcinoma microinvasor do colo uterino, com uma variação de 1 a 16%. A diferença entre os estudos tem relação com o que consideram doença residual e quase todos deixaram de detalhar o tipo de excisão inicial e a técnica utilizada, nos permitindo inferir que podem ter sido utilizadas técnicas que hoje não são mais recomendadas, como top hatch ou excisão em 2 fragmentos. Esse estudo espanhol, publicado em 2021, é o que mais se aproxima da nossa amostra. Nesse estudo, os autores encontraram casos de carcinoma invasor, um percentual significativo de carcinoma microinvasor, mas ressaltam, assim como em nossa série de casos, que a maioria dos segundos procedimentos teve histologia negativa, considerando-os desnecessários. Eles concluem que pacientes diagnosticadas com carcinoma microinvasor do colo uterino após a conização devem ser avaliadas para a doença residual antes de decidir entre uma segunda cirurgia ou continuar o acompanhamento, a fim de evitar procedimentos desnecessários que não melhorarão a sobrevida. Em resumo, gostaria de deixar marcado aqui que o procedimento conservador oferece a mesma sobrevida que a esterectomia. Não precisamos mais considerar a extensão da lesão microinvasiva para o estadiamento. Mais procedimentos excisionais podem representar mais risco de estenose e parto prematuro. A grande maioria das mulheres não tem lesão residual no espécime de um segundo procedimento e que podemos fazer o diagnóstico de doença residual no segmento. Por outro lado, o segmento deve ser assegurado, o que, caso negativo, comprometerá a segurança dessa opção. Por fim, penso que devemos individualizar a indicação de um novo procedimento após um primeiro procedimento conservador, mesmo com margens comprometidas, em função do desejo da mulher, sua idade e as perspectivas de adesão ao segmento. Muito obrigado por sua atenção.